Boa tarde a todos. Me chamo Luan Santos Neto e eu sou o apresentador dessa apresentação intitulada como Modelagem de uma estrutura treliçada pelo método de elementos espectrais. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com os autores referidos aqui na apresentação. Eu, Luan Santos Neto, Herbert Santana Bittencourt Nascimento, Douglas Bressan Riffel e Alexandre Carlos Rodrigues Ramos. Aqui temos um sumário que está mostrando os tópicos que serão abordados durante essa apresentação, e eu consegui dividir essa apresentação em alguns tópicos para que facilitasse na hora de captar as ideias apresentadas. Introdução, metodologia, o módulo da torre real que será apresentado, coleta de dados experimentais, alguns resultados como o modelo que foi produzido, gráficos, algumas frequências e, por fim, uma conclusão. Introdução. Quando se fala em estruturas ensaiadas, elas são muito utilizadas atualmente em linhas de transmissões. Essas estruturas estão sujeitas a diversos esforços, assim fazendo necessário a análise de saúde estrutural, que normalmente são chamados de monitoramento de saúde estrutural. Esse monitoramento se divide em dois tipos. O experimental, através de sensores chamados normalmente de acelerômetros, e através de métodos numéricos de simulação, como por exemplo o método de elementos finitos, como já foi citado em alguns trabalhos anteriores. Esse método ele divide o problema de uma estrutura em pequenas partes para facilitar os cálculos matemáticos. Esse método ele analisa as frequências naturais da estrutura, que a frequência natural, quando você provoca uma excitação na estrutura, é a frequência em que ela promove o seu movimento oscilatório. Quando se fala em método de elementos finitos, outro método que se destaca é o método dos elementos espectrais. Esse método é um método de elementos finitos formulado do domínio da frequência. Ele é mais eficiente, pois ele apresenta uma maior precisão em altas frequências e possui um menor custo computacional. A partir desse método, também foi feita a modelagem da torre para que pudessem ser fornecidas as frequências naturais da estrutura. Qual é o objetivo de fornecer as frequências naturais da estrutura? Quando se há um dano ou uma falha na estrutura, isso vai modificar as frequências naturais da mesma. Ou seja, se eu tenho a estrutura que ela está funcionando perfeitamente seu comportamento, ela vai ter uma frequência natural específica. Caso haja algum dano ou alguma fratura, assim vai ter uma alteração nessa frequência. Ou seja, analisando as frequências naturais da estrutura, eu posso caracterizar se ela vai apresentar algum dano ou falha, assim podendo identificar antes que ele aconteça. A metodologia utilizada, partimos do princípio, para a validação desse método, a análise de um modelo reduzido de uma torre, um módulozinho, uma pequena parte, só com o intuito de validar o método de elementos espectrais para essa determinada estrutura, que eu vou mostrar posteriormente. Definimos a estrutura, suas características, materiais e a composição de seus componentes, como módulo de rigidez, de elasticidade, entre outros características. Utilizamos o software MATLAB para realizar cálculos numéricos e plotagem de gráficos, para facilitar o entendimento do seu funcionamento. Esse software utiliza de uma linguagem de programação específica que realiza os cálculos para cada componente da torre. Já esse trabalho se trata da coleta de dados através do modelo computacional e do modelo experimental, com o intuito de comparar os dois e comprovar se esse método será eficiente para essa estrutura e será validado. A coleta de dados experimentais foi feita através de sensores, de forma empírica, chamados de acelerômetros. A análise de frequências para esse trabalho foi feita no intervalo entre 0 e 1000 Hz. Aqui nós temos, porque a apresentação ficou um pouco pro lado, não dá para ver direito, esse daqui foi o modelo da torre que foi utilizado para a modelagem. Esse daqui é o modelo real da torre, é só um módulo de uma torre que é um pouco maior. Esse módulo foi a base para utilizar na modelagem computacional. Ele é composto praticamente de 4 tipos de elementos: 3 elementos estruturais e um elemento conectivo. Os elementos estruturais da torre são as vigas, que são essas aqui, que tem um posicionamento angular em relação
a horizontal. Essas vigas são utilizadas para aumentar a estabilidade da estrutura. As cantoneiras, que são como se fossem as colunas da torre, e também as vigas em T, que são utilizadas para a formação da base tanto inferior como superior da torre. E temos os rebites, que são os elementos conectivos utilizados para conectar os componentes da torre entre si. O material utilizado é o alumínio 660 T5. Isso é muito importante, definir as características do material utilizado na hora de calcular as frequências naturais dessa estrutura, tanto computacional como experimentalmente. Para a coleta de dados experimentais, no caso as frequências naturais da torre, foi utilizado uma construção depois chamada livre-livre, em que ela não está fixa em nenhum posicionamento. Foram utilizados cabos elásticos que eles foram presos a essa estrutura, para que ela simulasse a condição de apoio livre-livre. Foi utilizado um sensor chamado acelerômetro, que ele não está muito bem mostrado na imagem, mas essa pecinha aqui em azul. A estrutura foi realizado um impacto nela para que a estrutura fosse excitada, assim promovendo um movimento oscilatório gerando vibrações. O acelerômetro capta essas vibrações e ele vai transportar essas vibrações, os dados coletados para um sistema de aquisição de dados. Esse sistema analisa e vai gerar a função de resposta de frequência, que é uma função que vai identificar as frequências naturais dessa estrutura de forma empírica. Aqui, já nos resultados, foi um modelo computacional que conseguimos produzir através do software MATLAB. Cada elemento desse aqui, que é uma linha, não sei se dá para perceber, ele representa os elementos estruturais da torre. Vigas, a cantoneira, a base inferior, que são as vigas em T. Cada elemento desse, ele tem propriedades específicas que são definidas no software. Você define as propriedades e ele vai realizar os cálculos das frequências naturais para essa estrutura. E cada ponto vermelho desse é um nó que corresponde ao rebite lá no modelo real. Esse nó ele foi definido para que tivesse 6 graus de liberdade, ou seja, é a variação daquele nó em um campo. Após a modelagem da torre, foi gerado o gráfico de função de resposta de frequência. O que é esse gráfico? Esse gráfico ele gera a função de resposta de frequência. E os picos desse gráfico, a imagem não ficou muito boa, aí não está mostrando os dados aqui obtidos. Os picos dessa função representam a frequência natural da torre. O eixo X, nós temos a frequência que varia de 0 a 1000 Hz, e aqui no eixo Y é mostrada a função de resposta em frequência para essa estrutura. Isso no modelo computacional através do método de elementos espectrais. Aqui, é porque não dá para ver, mas aqui tem uma frequência de 89 Hz, que é uma frequência natural captada para o modelo computacional. Aqui tem uma de 289 e aqui, se eu não me engano, é 592 ou 587. Não estiver enganado, mas mais à frente eu irei mostrar esse dado melhor. Aqui temos as frequências naturais de vibração da torre. Foi elaborada essa tabela com as frequências captadas no modelo experimental e através do modelo de elementos espectrais, o modelo do CEM. E foi mostrado que foi identificado entre 0 e 1000 Hz 6 frequências naturais para a estrutura, isso no modelo experimental. Já no modelo de elementos espectrais, foram captadas apenas 3. As duas primeiras frequências apresentaram um erro muito grande até, mas foi próximo do modelo experimental, e a sexta frequência apresentou um erro muito baixo, já que é uma frequência alta, ele tem alta precisão em altas frequências, o método de elementos espectrais. Por isso, ele apresentou um bom resultado na frequência mais alta. Conclusão: a partir dos dados obtidos durante esse trabalho, foi possível concluir que ele teve bons resultados, apesar de 3 frequências não serem identificadas em um específico intervalo. Mas apesar disso, é necessário, após esse trabalho, dá para perceber que é necessário o refinamento da malha para que apresente resultados melhores e possa realizar a validação desse método. E também uma sugestão para trabalhos futuros após a validação desse método é causar uma falha na estrutura do modelo computacional e também tanto no modelo real. Com o intuito de analisar, vocês vão apresentar a mesma resposta da frequência natural. É isso. Obrigado.